Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre fluxogramas. Fluxogramas é uma técnica bem interessante, ela é importante para principalmente quem está começando a trabalhar com programação. Ajuda você a estruturar, de uma maneira visual os processos que você pretende colocar em prática na codificação de programas. Tá? Então, algumas pessoas têm facilidade de desenvolver programas diretamente no código. Outras pessoas, elas têm uma necessidade de visualizar o processo antes de uma maneira mais visual mesmo, gráfica. E aí os fluxogramas, eles ajudam bastante. Então vamos lá, vamos entender como seria isso. O fluxograma nada mais é do que uma representação gráfica de um processo, tá? Então você vai entender que ele tem um início, ele tem todo o meio que é o processamento e ele encaminha no final para um resultado, o término do processo. Tá? Então esse meio de campo aí, esse núcleo, ele pode ser algo muito simples, pode ser muito complexo, enfim, vai depender daquilo que você tem em mente para desenvolver. Tá? Então nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu vou passar para você os blocos principais, existem outros, mas os blocos principais para aprender a trabalhar um pouquinho melhor a lógica de programação. Tá? E aí nós vamos fazer algumas atividades aí. Vamos lá. Bom, o fluxograma ele também é conhecido como diagrama de blocos. Tá? Então, se você ouviu o fluxograma ou ouviu o diagrama de blocos, estamos falando da mesma coisa. Bom, o primeiro bloco que temos aqui é o bloco que determina início e fim do diagrama. Tá? Então, todo fluxograma ele tem início com esse bloco e ele tem o término demarcado com o mesmo bloco. Tá? Então, cada um com a descrição início e fim. Esse bloco do diagrama, ele representa a informação a ser inserida no sistema. Ou seja, toda entrada de informação no sistema, que seja feita via teclado, por exemplo, será representado por esse bloco. Tá? Ele tem parece um desenho de um tecladinho assim. Então é justamente por isso, para representar a entrada, fica fácil de você memorizar. Tá? Então aqui dentro desse bloco você vai colocar uma palavra que vai expressar a informação que você está inserindo no sistema. Tá? Esse bloco ele descreve um processo em si, uma operação, tá? Algum cálculo, alguma coisa que seja feita no sistema. Então eu coloquei aqui um exemplo aqui, uma operação total igual a venda mais comissão, tá? Por exemplo. Então, assim, os cálculos, contas que você vai fazer, atribuição de valores para alguma variável, então você vai utilizar este bloco aqui. Ainda falando de blocos, nós temos esse muito importante, que ele representa um desvio condicional dentro do fluxograma, tá? E que depois vai representar um desvio condicional dentro do programa. Ok? Então, quando você chega a esse bloco, existe uma pergunta normalmente. Ele faz uma verificação. Dependendo da verificação que você vai fazer, ele só tem duas respostas. Ou é sim ou é não. Então isso que é muito importante. A pergunta que ela é feita neste bloco, tá? Ela não pode permitir mais do que dois valores.
Ok? Ah, mas e se eu tiver que tomar uma decisão entre 4 valores? Então você primeiro toma uma decisão entre 2 valores, segue um caminho e depois você abre uma outra decisão entre 2 valores e assim por diante. Tá certo? Tá, então essa é a mágica da lógica, né? Porque lembra, computador ele trabalha com bit, né? Sim ou não, 0 ou 1. Tá? Então, quando ele precisa tomar decisões complexas, ele toma decisões por etapas. Tá? Então, ele primeiro toma uma decisão, depois ele vai para uma segunda, uma terceira, N decisões, até ele conseguir chegar na solução de um problema. Tá, ok? E o fluxograma ele não poderia retratar isso de maneira diferente. Antes de continuar, aqui o exemplo que eu coloquei. Idade é maior ou igual que 18? Veja, eu não abro a opção para ele colocar outra resposta senão sim ou não. Tá? Então eu tenho que ser bem específico nessa pergunta. O outro bloco aqui é o bloco de exibição de informação na tela, ou seja, é aquilo que normalmente é o resultado do processamento. Né? Então ele é o desfecho de um processo que está sendo retornado para a pessoa que está ali atrás da tela ali para executando o seu programa. Tá? Então toda a informação que o sistema, que o programa vai mostrar para o usuário, ele deve ser representado por este bloco. Então vamos lá. Acabando aqui, temos a seta de fluxo, né, que ela determina o sentido do fluxograma, ou seja, qual o caminho. Normalmente o fluxograma, ele em vias normais, sem mudar, ele segue de cima para baixo, da esquerda para a direita. Tá? Esse é o fluxo normal. Nós vamos ver um exemplo logo adiante, que esse fluxo ele se altera e aí tem que se utilizar a seta para indicar qual que é o fluxo que você está seguindo. O conector, estou colocando aqui para você o conector, porque alguns fluxogramas eles acabam sendo um pouco mais complexos e você não consegue colocar ele, né, numa sequência de cima para baixo certinha. Ele acaba ultrapassando o tamanho da folha que você está utilizando, ele acaba ultrapassando a tela que você está utilizando, enfim. E aí você precisa dizer que, olha, eu estou parando aqui, mas ele tem uma continuação em outro lugar. Então, quando você encontra este bloco, né, com uma letra ou um número, você está dizendo que é uma conexão com outro ponto da folha, ou na próxima página, ou na próxima tela, enfim. Mas você indica que há uma continuidade. Tá certo? Então vamos lá. Aqui um exemplo bem simples, tá? Então seria um programa, ou seja, uma lógica, antes de falar de programa, né, uma lógica para calcular uma tabuada. E aí calcular uma tabuada vai ser ao infinito. Por exemplo, eu vou escolher a tabuada do 2, mas eu tenho que dizer para ele até quando que ele tem que calcular essa tabuada, né? Que ele tem que executar essa tabuada e mostrar. Senão ele vai ficar infinitamente. Então eu quero colocar um finalizador. Então vamos ver como que a gente faz isso aqui. Bom, nós temos aqui a demarcação de início do nosso diagrama, tá? Aí em seguida tem uma entrada da tabuada, ou seja, eu vou informar qual tabuada que eu quero fazer. Então no caso eu quero, por exemplo, a tabuada do 2. Em seguida eu tenho que solicitar uma outra informação. Eu estou solicitando qual o valor máximo que eu devo considerar para fazer o cálculo dessa tabuada, né? Então se você pensar
lá no ensino fundamental, normalmente se fazia a tabuada, né, do 1 ao 10. Né? Então, no caso do 2, né, se você pensar, calcular ele até 10, então você teria lá o valor máximo 20. Né? Mas o seu programa vai ficar em aberto aí para colocar até quanto você quer calcular a tabuada. Tá? Então, entra com o valor de máximo a ser calculado. Em seguida, eu tenho aqui um bloco onde eu simplesmente informo que eu tenho um contador e estou igualando ele a 1. Tá? Eu tenho um contador e estou igualando ele a 1. O que acontece? Acabou meu espaço aqui. Acabou meu espaço, o que eu faço? Coloco um conector, tá? Conector aqui com a letra A, poderia ser 1 em algarismo romano, poderia ser 1 numérico, poderia ser X, poderia ser coraçãozinho, não importa, estrelinha, mas o conector ele tem que ter o mesmo símbolo, o mesmo caractere aqui e para onde ele vai, tem que ter o mesmo símbolo, tá ok? Então vamos lá, continuando aqui em cima, no meu conector, né, eu digo o seguinte, ó, eu tenho aqui uma operação, que eu digo que o produto é igual a tabuada vezes o contador. Bom, então vamos pensar, se a tabuada que eu coloquei é 2, o meu contador ele começa com 1. O meu produto aqui será o produto de 2 vezes 1, 2. Tá certo? Então temos 2 aqui. O produto aqui vale 2. E aí eu faço uma pergunta. Ó. Eu tenho um bloco aqui de desvio condicional. Eu faço uma pergunta. O produto é menor ou igual que o meu valor máximo? E aí nós colocamos aqui 20 para o valor máximo. Né? Então 2 é menor ou igual que o valor máximo? Sim, é menor. É menor. Então, ele vai tomar este caminho aqui, do sim. Ele respondeu sim. Então, ele vem para cá fazer uma operação que é montar a linha. Então, ele vai montar a linha da minha tabuada, né? 2 vezes 1 igual a 2. E aí, em seguida, ele faz um outro bloco aqui que é para exibir a linha. Ó. O bloco de exibição na tela. Então, ele vai exibir essa linha. Em seguida, ele vai fazer uma outra operação. Ele vai dizer que o contador, eu vou somar 1 ao contador. Se o meu contador ele valia 1, agora o meu contador vale 2. E aí, olha só, a seta indicando aqui, ó, um desvio do fluxo, tá vendo? Eu não estou mais seguindo o fluxo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu estou fazendo um retorno aqui. Então, eu estou voltando para este bloco, onde eu vou fazer novamente uma operação. Produto é igual a tabuada, que é 2, vezes o meu contador, que agora vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Meu produto vale 4. 4 é menor ou igual que o meu valor máximo escolhido, que é 20? Sim, é menor. Está aqui, ó, sim. Então, eu vou repetir novamente o processo de montar a linha, exibir a linha da tabuada, somar mais 1 ao contador. E aí eu volto a fazer a operação. E isso, ele vai fazer essa repetição até que esta condição aqui mude. Tá? Até que esta condição aqui mude. Então, quando o contador, por exemplo, for 10, só para a gente encurtar o caminho, 10, então ele vai fazer aqui 2 vezes 10, 20. Então 20 é menor ou igual que o nosso valor máximo, que é 20? Ele não é menor, mas ele é igual. Então ele ainda vai montar a linha, entendeu? Para o contador 10, né? Ele vai montar a linha, vai exibir a linha e aí ele vai somar mais 1. Então quando o contador for 11, o que ele vai fazer? 2 vezes 11, 22. E aí vem aqui, 22 é menor ou igual do que 20? Não, não é menor ou igual. Então o que ele vai fazer? Ele não vai seguir esse caminho.
do sim. Ele segue para não, a resposta à pergunta foi não, e então ele finaliza o processo de cálculo da tabuada. Tá certo? Então, assim, esse é um diagrama de bloco bem simples, tá? Que eu coloquei aqui para você entender a utilização de todos os blocos que eu estou propondo aqui para você aprender, tá? E aqui daqui para frente, para exercitar a lógica, para você começar a trabalhar melhor, né, o raciocínio lógico, então eu preparei aqui uns exercícios para você. Então vamos lá. Gente, é um vídeo, ou você dá pausa aqui, tá? Ou você copia e depois fica resolvendo isso num papel, ou você resolve isso no Word, né? O Word tem lá os diagramas para você colocar, enfim, fique à vontade, onde for melhor, tá? Eu particularmente, no começo, sempre gosto de resolver isso no papel, que é muito mais fácil, papel e lápis, eu vou apagando e vou corrigindo, fazendo o que eu preciso. Depois, com a prática, vocês podem fazer diretamente no computador, usando qualquer ferramenta, né, que tenha esses diagramas aí, que é muito fácil. Então, vamos lá, eu estou pedindo aqui nesse exercício que você elabore um fluxograma que atenda às seguintes solicitações. A. Um programa de fidelidade garante descontos progressivos para abastecimento de combustível, onde o preço inicial são R$ 3,00 cada litro de combustível. A partir de 11 litros, inclusive o 11º litro, os valores dos litros passam a ter descontos progressivos de 2 centavos a cada litro, até completar o abastecimento. C. O programa deverá exibir o valor total a ser pago e o valor economizado pelo cliente. Fechou? Então esse é o primeiro exercício. Segundo exercício, vamos complicar um pouquinho aí, mas nada demais. Então, eu quero que você desenhe um fluxograma que inicia a compra solicitando o CPF do cliente. Então, como se fosse um caixa de supermercado. Só que o nosso caixa aqui é um caixa mais burrinho, porque nós não vamos fazer leitura de produto, consulta em tabela, nada disso, né? Então, é uma coisa bem simples, porque depois nós vamos transformar isso num programa lá na frente, quando a gente estiver lidando com isso. Então, inicia a compra solicitando o CPF do cliente. B. Solicita a digitação da descrição do produto. Tosco, né? Mas ok, é um exemplo, um exercício básico que é para a gente treinar a lógica, tá? C. Solicita a digitação de quantidade do produto. D. Solicita a digitação do valor unitário do produto. E. Calcula o valor total de cada produto. F. Exibe na tela a linha contendo as informações digitadas. G. Encerra a entrada de produtos quando o operador do caixa teclar ESC. E H. Totaliza o valor da compra e exibe na tela. Tá certo? Então, eu quero que você pense em um fluxograma, tá? Um diagrama de blocos que execute essa operação. E aí, nosso grande finale aqui. Isso aqui é um exercício que eu costumo passar para o pessoal, até deixar como um trabalho aí para o pessoal resolver e dar o que falar. Mas realmente é um exercício para lógica de programação, ele é muito bom. Então vamos lá. Eu quero que você desenvolva um fluxograma de um processo para monitorar a linha de produção de automóveis de acordo com o que se pede. Muita atenção agora. Então, A. Eu digo que são fabricados 3 tipos de automóveis: A, B e C. Depois, são necessários 2 litros de tinta para fabricar cada automóvel do tipo A. São necessários 5 litros de tinta
para fabricar cada automóvel do tipo B. São necessários 6 litros de tinta para fabricar cada automóvel do tipo C. A cada 10 automóveis encomendados, 3 são do tipo B e apenas um é do tipo C. Ok? Próximo. O usuário deverá informar, o usuário, ou seja, quem está operando o sistema, né, da fábrica que vai começar a linha de pintura dos carros. Tá? O usuário deverá informar a quantidade total de tinta disponível antes de iniciar a fabricação dos automóveis. Então você imagina que ele está indo lá, está colocando lá um galão de X litros lá. Tá? Então você vai informar qual a quantidade total de tinta disponível. Ok? Os automóveis deverão ser fabricados enquanto houver tinta disponível. Então olha só a condição. Tá? É um tipo de tinta só, ou seja, não fique em dúvida com isso. Todos os automóveis do tipo A, B e C são fabricados com a mesma tinta. Então se for uma tinta branca, é branca para todos. O que muda é que os modelos são de tamanhos diferentes, por isso eles consomem litros diferentes de tinta, quantidades diferentes. Tá? Mas olha a condição, eles deverão ser fabricados enquanto houver tinta disponível. Ou seja, você não pode começar a fabricar um automóvel se não tiver tinta suficiente para terminar. Tá ok? Próximo. Os automóveis deverão ser fabricados nas proporções corretas para atender a demanda das encomendas, conforme o item 5. Tá? Então, olha só. O item 5, o que é? Que é o E. A cada 10 automóveis encontrados, 3 são do tipo B e apenas um é do tipo C. Tá? Então, não dá para falar assim, olha, o que tem de tinta aqui dá para fabricar... Não. Eu quero que a fabricação ela siga a demanda. Tá ok? Então, muito cuidado com isso. E por último, após o término da operação, o sistema deverá informar um relatório com a quantidade de cada tipo de automóvel fabricada, a quantidade de tinta utilizada para cada tipo de automóvel. Tá? Então eu quero saber quanto foi utilizado de tinta para fabricar o automóvel A, quanto de tinta foi para o B e quanto de tinta foi para o C. E a quantidade que sobrou de tinta. Caso sobre alguma coisa, eu quero saber quanto que sobrou de tinta. Tá ok? Então, olha só, esse aqui é um exercício mais top. Tá? Normalmente eu passo ele depois de uma bateria aí de muitos exercícios para o pessoal. Mas aqui a gente não vai trabalhar todo esse tempo, até porque a próxima aula eu volto aqui só para fazer a correção desses 3 exercícios. Tá? E aí a gente segue o barco com os próximos assuntos para chegar logo em programação. Tá certo? Então, pessoal, devo dar aí uma folguinha para vocês. Se você está me acompanhando à medida que eu estou publicando os vídeos, então você vai ter aí uma semana mais ou menos para pensar nisso daí e resolver, tá? Se você já pegou o vídeo de resposta, já está publicado, então fica a seu critério aí, mas eu sugiro que você não olhe o vídeo de resposta, tá? Tente fazer, tá? É importante, é um momento bem importante para começar a lidar com lógica de programação, tá certo? Muito bem. Próxima aula, então, fica combinado de fazer as correções comentadas sobre cada um dos fluxogramas que eu passei aqui para vocês. Fechado? Então, até a próxima. Um abraço.